E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos trabalhar aqui uma bateria de questões a respeito do tema administração pública aqui na matéria de direito constitucional, tá? Lembrando que nos blocos anteriores vimos todas as regras, a parte introdutória, vimos a questão da validade de concurso público, acumulação indevida e assim por diante. Okay? Então, nesse bloco vamos trabalhar especificamente somente questões relativas a esse tema, tá? Então, antes de começar, vamos pedir aquele favorzinho para vocês. Curta, inscreva-se, compartilha, dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando vídeo e aulas gratuitas para que você possa ser aprovado se tão sonhado concurso público, ok? E também, pessoal, nos acompanhe nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Ianes Gentil, certo? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui à nossa bateria de questões de direito constitucional com o tema administração pública. Professor Ianes Gentil aqui na área, seu professor de direito constitucional aqui do nosso canal, certo? Vamos começar aqui respondendo a nossa primeira questão. O que fala aqui? A regra de vedação à acumulação remunerada de cargos públicos abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades controladas direta e indiretamente pelo poder público e a sociedade de economia mista, bem como suas subsidiárias. E aí, pessoal, certo ou errado? Turma, é o seguinte. A acumulação remunerada, a vedação de acumulação de cargos públicos, ela se aplica tanto à administração direta como à administração indireta, suas subsidiárias e as entidades controladas direta e indiretamente pelo poder público. Então, abrange todo mundo, inclusive os três poderes também, certo? Então, nesse caso aqui, falou que abrange as autarquias, fundações, empresas públicas, só de economia mista. Beleza, a administração indireta. Direta ou indiretamente pelo poder público e a sociedade de economia mista, bem como suas subsidiárias. Então, pessoal, a questão 1 está perfeita, corretíssima, tá? Lembrando, pessoal, a acumulação de cargos públicos pela regra, a regra que não pode acumular. E isso abrange tanto a administração direta como a administração indireta, os três poderes, as subsidiárias e as entidades controladas direta ou indiretamente pelo poder público, ok? Bacana. Vamos aqui à nossa segunda questão. Assinale a opção que apresenta o princípio constitucional que obriga a administração pública a manter ou ampliar a qualidade dos serviços prestados à população, evitando desperdícios e buscando sempre a máxima excelência na prestação de seus serviços. Turma, ó, princípios constitucionais. É o LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aqui ele deu um conceito e quer saber qual desses princípios é. Então, vamos procurar a palavra-chave para que você não passe aperto na hora da prova. Então, aqui, ó, o princípio constitucional só pode ser o LIMP, que obriga a gestão pública a manter ou ampliar a qualidade de serviços prestados à população. Tá? Se bem que aqui não falou se é princípio expresso ou implícito, tá bom? Então, vamos ficar ligados nos princípios também. Então, aqui, ampliar a qualidade dos serviços prestados à população, evitando desperdícios e buscando sempre a máxima excelência. Olha aqui a palavra mágica, máxima excelência. Aqui, pessoal, é o princípio da eficiência. Temos aqui? Temos a letra E, princípio da eficiência. Pessoal, lembrando, o princípio da eficiência também faz com que a pessoa não desperdice, né, material público. Ou seja, a pessoa, às vezes, ela trabalha muito bem, ela faz um serviço excelente, mas desperdiça muito material. Isso também fere o princípio da eficiência, ok? Então, a questão 2, correta, letra E. Vamos aqui à nossa terceira questão. Em que pese a estabilidade dos servidores e servidoras do efetivo exercício, 3 anos após a nomeação para o cargo de provimento efetivo, em virtude da aprovação em concurso público, estes poderão perder o cargo em razão de sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo que observe a ampla defesa. E aí, pessoal, certo ou errado? Turma, é o seguinte, antigamente, servidor estável, para ele perder o cargo público, era bem complicado. Mas a partir no governo Fernando Henrique, em 1998, foi criado o princípio da eficiência. E esse princípio da eficiência faz com que o servidor público, mesmo estável, possa perder o seu cargo público, tá? E as hipóteses que ele pode perder o cargo público é sentença judicial transitada em julgado e também quando a pessoa responde por um processo administrativo disciplinar, ressalvado a ampla defesa e contraditória a essa pessoa, tá bom? Nesse caso aqui falou que mesmo que a pessoa, depois de 3 anos, né, após a nomeação, ela está estável. Então, ela pode perder o cargo público por meio de sentença judicial transitada em julgado e mediante processo administrativo que observe a ampla defesa? Sim, ela pode perder, sim. Tá certa a questão número 3, ok? Então,
Cuidado com isso. Muita gente pensa que servidor público estável jamais vai perder o cargo público. Ele pode perder sim, tá bom? Sem falar também na hipótese de improbidade administrativa também, que ele pode perder o cargo público por conta disso, certo? Então a 3, ela está correta. Vamos à quarta questão. Nos termos da Constituição, a contratação por tempo determinado na administração pública é... Olha só, pessoal, contratação por tempo determinado. A gente sabe que na administração pública tem os cargos de provimento efetivo, né? No caso tem o cargo público e o emprego público. No cargo público você é um servidor estatutário e no emprego público você é um empregado público, tá? Mas todos eles mediante concurso público. Tem a possibilidade de haver contratação por tempo determinado? Sim, existe essa possibilidade sim, tá? O que fala a letra A? Inadmissível, tá errada, corta a letra A direto. As outras falam que é admitida, vamos ver qual delas está correta, né? Letra B, admitida em épocas eleitorais, haja vista a proibição de nomeação, contratação ou admissão do servidor público nos 3 meses que antecedem o pleito até a posse dos eleitos. Cuidado com isso aqui, pessoal, tá? Aqui falou que a contratação ela pode admitir em épocas eleitorais. Não pode ser em épocas eleitorais, não é essa a regra, tá bom? Lembrando que em épocas eleitorais o que acontece é a nomeação do pessoal... dos particulares que são agentes honoríficos, tá? Que trabalham para a honra do Estado na época das eleições, é o famoso mesário, tá bom? Então não é essa hipótese aqui não. Letra C, admitida para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Essa aqui é a questão, pessoal. A contratação de pessoal para trabalhar na administração pública por meio de contrato, tá? Contrato temporário, é para atender necessidade transitória e excepcional interesse público. Tá? No caso, vamos supor aqui, na época do censo, por exemplo, aquele pessoal que trabalha no censo é só durante o período do censo, então caráter excepcional. E também existem concursos no próprio IBGE que você trabalha de caráter temporário. Eu trabalhei nos dois, foi no censo, em 2010, eu fui ACI, Agente de Ciência de Informática, e também fui agente de pesquisa e mapeamento em 2013 ou foi 2014, salvo engano. Tá? Então, foi contratos que eu tive. Então, é permitido sim, no caso, em necessidade temporária ou excepcional de excepcional interesse público. No caso, é a letra C. Vamos ver as outras. D, admitido em qualquer circunstância, não. Qualquer circunstância, não. Só necessidade temporária de excepcional interesse público. Admitida somente nos casos estabelecidos em lei complementar. Somente é restrito demais, tá bom? Então, correto, letra C. Ok, pessoal? Tranquilo. Vamos lá, próxima. Essa aqui é ótima. Essa aqui pega concurseiro preparado, viu? Nessa aqui, concurseiro preparado roda também. Então, vamos ficar ligado nessa daqui. Olha só que interessante. Um governador de estado havia sido aprovado em concurso público antes de concorrer às eleições de tomar posse. Ou seja, o cara não era servidor. Perceba que ele estava aprovado em concurso público e ele tomou posse para governador. Ou seja, pô, o cara é foda, hein? O cara passou no concurso, mas não foi chamado. Depois ele foi eleito governador. Olha só. Aí ele foi governador antes. Passados 2 anos do seu mandato, ele foi nomeado para o referido cargo. Porra, e agora o que o maluco vai fazer? Ele é governador e foi chamado para o concurso, o que ele faz? Na mesma área federativa de sua governança. E aí, pessoal? O que pode ser nesse caso? A gente sempre vê assim na regra. O cara é servidor para depois se tornar político. Mas quando é o contrário, o cara é político e depois se torna servidor. E aí, como é que fica essa situação? Olha o que acontece aqui, ó. Vamos ver, letra A. O governador perderá o cargo eletivo se tomar posse no cargo público. Geralmente o pessoal marca essa bem daqui. Ah, mas é lógico. Não é essa a opção, pessoal. Olha só que interessante. Se o cara já é detentor do mandato de governador ou de prefeito e ele passar no concurso público, ele pode tomar posse no cargo público. Assim, ele pode tomar posse, mas ele não vai exercer. Tá? Ele só é nomeado, mas ele não vai exercer o cargo público. Fica assim, ó, fica de espera aqui. Quando acabar o mandato, aí ele pode ir exercer o cargo público dele. Essa é a regra e está previsto na Constituição, pessoal, essa parada. Tá bom? Então aqui, ó, letra A. A nomeação para o cargo público deve ser anulada. Não, a nomeação pode ser feita. O governador poderá tomar posse no cargo público, mas não poderá exercê-lo durante o mandato do cargo eletivo. É essa a opção, pessoal. Muito concurseiro roda nessa questão bem aqui. E é uma questão muito boa, fiquem espertos, tá? Porque geralmente você pega a regra de você já é concursado para depois tornar político. E quando é o contrário, você é político para depois tornar concursado. Olha a bronca,
tá bom? E a Constituição ela é clara, ela fala na questão do governador e também essa regra se aplica ao prefeito, tá bom? Então, o governador poderá tomar posse no cargo público, mas não poderá exercê-lo durante o mandato do cargo eletivo. Letra C. A nomeação para cargo público pode ser suspensa até o término do governador. Na minha opinião, essa deveria ser a melhor escolha, mas não é, não pode. O governador poderá tomar posse e ser o cargo público, ele pode acumular como governador e servidor. Vai dar certinho essa arrumação, vai dar uma uva. Isso aqui vai ser maravilhoso, o cara é servidor e governador. Olha a bagaceira, tá? Então, pessoal, a quinta correta é a letra C mesmo, ok? Tranquilo, bem interessante, essa questão é bem interessante, pessoal, tá? Bem interessante mesmo. Você vai encontrar isso aqui lá na parte dos entes, nos entes federados, tá? Na parte dos estados, ok? Vamos lá. Se não me engano é o artigo 28 da Constituição, se não estou enganado. Artigo 28, parágrafo 1º. Sexta. Maria que possui emprego público privativo de profissionais de saúde em empresa pública estadual foi aprovada em outro concurso, ela possui emprego público, beleza, na área da saúde, certo? Foi aprovada em outro concurso público para cargo público federal privativo de profissionais de saúde. Nessa situação hipotética, Maria pode fazer o quê? Pessoal, qual é a regra? Pode acumular cargo público? Não, não pode acumular, essa é a regra. Quais são as exceções? Se houver compatibilidade de horários, né? E, no caso, são aqueles cargos que podem ser acumulados se houver compatibilidade de horários. No caso, quais são? 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com de técnico, 2 cargos da área da saúde com profissões regulamentadas, magistratura mais o magistério, ou seja, juiz mais de professor, e membros do Ministério Público mais o magistério, ou seja, promotor, procurador, mais a profissão de professor também pode ser acumulada, ok? Então, nesse caso aqui, ela é já da saúde e passou em outro cargo da área de saúde também privativo. Ok. Pode acumular? Pode, pessoal, pode acumular. Então, você já corta a letra B, a letra C e a letra D. Ficou entre a A e a E, né, que ela pode acumular. Vamos lá. Letra A. Poderá assumir o cargo e acumular as 2 funções públicas, não se aplicando a esse caso o teto remuneratório da administração pública. Olha isso aqui, pessoal. Cuidado. Professor, como é essa questão de teto remuneratório? Porque, assim, pessoal, na gestão pública, ninguém pode ganhar mais do que o ministro do STF, tá bom? Ninguém ganha mais que os ministros do STF, eles são o topo do funcionalismo público. Essa é a regra, tá? A gente sabe que essa regra pode ser quebrada. E na acumulação de cargos públicos, os caras fizeram uma jogada interessante. Antigamente era assim, como é que era antigamente? O cara tinha 2 cargos, vamos supor que o teto seja de 20, um exemplo, tá? O teto seja de 20 mil reais, um exemplo. Aí ele passou num concurso que ganha 12. E ele passou em outro concurso que ganha 12. Se somar os dois dá quanto? 24, extrapolou o teto. E aí, como é que fica essa situação? Porque um dos princípios do serviço público é que a remuneração do servidor público não pode ser reduzida. Não pode haver redução da remuneração. Se o cara ganha 12 mil, tem que ganhar os 12 mil. Só que ele passou em 2 concursos de 12 e ultrapassou o teto. E agora, como é que resolve essa pendência? O que foi que o STF decidiu? Ele falou o seguinte, que o teto remuneratório é para cada profissão, não é a soma dos 2. É a profissão 1 e a profissão 2. Se nenhum deles passa o teto remuneratório, pode acumular sem nenhum problema. Então, o teto remuneratório, no caso de acumulação de cargo público, não é a soma dos 2, e sim individualmente, cada cargo, tá? Então, nesse caso, se aplica o teto remuneratório? Aplica, mas é individualmente. Aqui falou que não aplica o teto remuneratório, está errado. Se aplica sim, mas em cada cargo, tá bom? Letra B, letra C, letra D está fora, porque diz que não acumula. Letra E. Poderá assumir o cargo e acumular as 2 funções públicas se os horários forem compatíveis e as profissões forem regulamentadas. Perfeito, pessoal. Letra E. A acumulação de cargo público é permitida desde que haja compatibilidade de horários e, se for da área da saúde, as profissões, as 2, têm que ser regulamentadas. Então, correto, letra E. Tranquilo, pessoal? Beleza. Cuidado com o teto remuneratório, tá bom? Fiquem espertos com isso. 7ª questão. Admite-se a contratação temporária de pessoas pela administração pública, desde que haja excepcional necessidade de interesse público, podendo o vínculo ser renovado por tempo indeterminado, desde que presentes os requisitos estabelecidos em lei. Certo ou errado? E muito concurseiro bizonho cai porque vem assim no finalzinho. Geralmente o cara fala assim, quando a questão fala assim, requisitos estabelecidos em lei, está correta. Não, nem sempre, isso aí não é uma regra universal, não. Qual foi o erro da questão aqui, pessoal? Serviço temporário, pessoal, ele tem data para começar e data para terminar. Então, ele tem tempo determinado, não é tempo
indeterminado, como fala a questão. Cuidado, se o cara é temporário, tem a hora para começar, dia para começar e dia para terminar. Então é vínculo determinado. Aqui falou tempo indeterminado. Está errado a questão, tá bom? Sétima questão está errada. Cuidado com esse detalhe, tá bom? Nem sempre quando a questão fala, obedecendo os requisitos estabelecidos em lei. Cuidado, nem sempre está correto, tá? Sempre procure aquela palavrinha-chave para você matar a questão de forma tranquila, ok? Oitava questão. A Constituição Federal de 88 veda a criação de diferenciações entre brasileiros e estrangeiros em relação à investidura em cargos, empregos e funções públicas. E aí, pessoal, certo ou errado? Professor, é o seguinte, eu lembro que na sua aula, que é maravilhosa, diga-se de passagem, você falou que o estrangeiro pode fazer concurso público. Pode, é verdade. Então nesse caso ele pode fazer público, não existe diferenciação. Tá errado. Existe diferenciação sim, pessoal. Um bom exemplo disso é o seguinte, existem cargos que são privativos para brasileiros natos. Já percebeu a diferença já? Privativos para brasileiros natos. Então, professor, mas eu quero outra diferenciação. Turma, estrangeiro só pode fazer concurso para professor. Só e somente. Ele não pode fazer concurso para outra área, tá? Estrangeiro, tá? Brasileiro, nato, naturalizado, tranquilamente. Agora, estrangeiro só pode fazer concurso para professor, tá bom? Então, aqui, a Constituição Federal de 88 veda a criação de diferenciações entre brasileiros e estrangeiros em relação à investidura em cargos, empregos e funções públicas. Errado. Tem diferenciações, sim, tá bom? Então, a oitava, ela está errada. Tranquilo, beleza. Nona questão. A partir da promulgação da Constituição Federal de 88, o provimento de função pública ocorre somente mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. E aí, pessoal, certo ou errado? Aí o cara tá nervoso, o cara pensando, esse é o concurso da minha vida, se eu não passar eu vou morrer. Não, pessoal, não existe concurso da sua vida, sempre vai ter concurso público, tá? Não se prenda, esse é o concurso da minha vida, que eu estudei, estou há 2 anos estudando, se eu não passar, meu mundo se acaba. Se acaba nada, se você não passar, vai ter o daqui a mais 2, 3 anos depois, e sempre vai ter concurso. Se mantenha vivo até lá, e estudando, essa é a melhor coisa que eu posso te falar. Então, a partir da promulgação Constitucional Federal de 88, o provimento de função pública ocorre somente mediante aprovação em concurso público de provas e títulos. O concurseiro bizonho que lê apressado e vira e está na agonia, no desespero, passa batido nessa e perde a questão. Essa questão está errada, pessoal. O concurso público de provas e títulos não é para função pública, é para provimento de cargos e empregos públicos. Cuidado com isso. O concurso público é para cargos e empregos, não é para função. Tanto que a função de confiança, pessoal, ela pode ser dada tanto para quem é concursado como para quem não é. Desculpa, o cargo em comissão, perdão. Tanto para quem é concursado como para quem não é concursado. A função de confiança é somente para quem é concursado. Então, pessoal, o provimento de função pública, ela não é mediante aprovação em concurso público, não é somente mediante aprovação em concurso público. Olha o que falou aqui, ó, somente restringiu demais, tá? Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, geralmente, questões da CESP de direito, quando tem um termo somente, geralmente ela está errada. Porque, pessoal, no direito, geralmente, toda regra tem a sua exceção, tá bom? Então, dizer que somente por concurso público, não é somente não, pessoal. Função pública pode ser por indicação, pode ser por qualquer outro tipo de coisa, tá? Não somente concurso público. Então, a nona, ela está errada, ok? Cuidado com isso aqui. E vamos à nossa saideira. O que ela fala? Com a reforma administrativa de 98, os servidores públicos passaram a adquirir estabilidade a partir da posse no cargo público. E aí, pessoal, certo ou errado? Errado, pessoal. A estabilidade do servidor público vem com 3 anos de serviço público e depois de ser avaliado na avaliação periódica de desempenho, tá bom? Então, nesse caso aqui, não é com a posse, é após 3 anos de efetivos serviços públicos, depois ser aprovado na avaliação, certo? Então, a 10ª, ela está errada. Tranquilo, beleza. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa bateria de questões relativas ao tema administração pública no direito constitucional, ok? O que vocês vão fazer agora? Pegar as videoaulas, vejam e revejam quantas vezes forem necessárias, peguem a Constituição, o texto constitucional e vão ler o texto legal, pessoal. Se habituem à leitura do texto legal para você não ser pego de calça curta na hora da prova, tá bom? No mais, é o que eu posso fazer por vocês aqui no nosso canal, tá? Tem coisas que eu não alcanço, que é com vocês mesmo fazendo em casa, um dia na cadeira e estudando, lendo, que vai dar certo, tá bom? Então, pessoal, antes de finalizarmos, pedir aquele favor de sempre, né? Ó,
curta, inscreva-se e compartilha. Dá essa força aqui para o nosso canal para a gente continuar ofertando vídeo-aulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público, tá? E também, pessoal, nos acompanhe nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, o nosso canal, todos eles com a nomenclatura Yannis Gentil, ok? Turma, obrigado por chegar até aqui. Continue estudando, tenha força, tenha foco, tenha fé, tenha determinação, tenha paciência. Sua aprovação vai chegar, é só uma questão de tempo. Continue estudando, não desista, que você vai sim passar em um cargo público e você vai ter a sua tão sonhada estabilidade financeira, tá? Então, pessoal, um forte abraço, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Valeu, pessoal. Tchau!